Tudo bem, gente? Aqui Marcelo Stocco e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Singulares Podcast. Aqui do meu lado a minha parça... Apertem os cintos, estamos aqui novamente. Eu sou a Diana Serioli e hoje estamos com um casal ultra mega conhecidos aqui em Pimenta. É uma honra ter vocês aqui, mas eu vou passar para o meu colega de bancada iniciar as perguntas. A sabatina, né, Marcelo? É o Felipe e a Natália e o Felipe, como queiram. Vamos começar falando individualmente. Como vocês se definem? Como a Natália se define? Certo. Primeiro de tudo, cristã, uma mulher cristã, né? Eu não sou nada sem Jesus Cristo, então essa é a minha base inicial. Depois, filha de Alcinei Pereira, Joana Dark, neta de Alci e Paulo de Brito, são minhas referências fortes. Esposa de Felipe Bueno e mãe de 3 crianças incríveis. E empreendedora. Legal. O Felipe abriu um sorrisão ali, esposa do Felipe. Eu pensei que eu nem ia entrar na história. Tô esperando. É que teve chão antes de chegar lá. E o Felipe? Quem é o Felipe? Como o Felipe se define? Bom, da mesma forma que a Natália falou, Felipe não é nada sem Cristo. Então eu comecei a ver quem eu sou a partir da hora que Deus falou quem eu sou. Então, a partir disso daí, eu aprendi a construir o Felipe, né? A ser um bom marido, a ser um bom pai, a ser um bom empreendedor, a ter o temor do Senhor em tudo que vai fazer, né? Então, o que define Felipe hoje seria isso, né? Curioso pra caramba, gosta de desmontar as coisas, sobra parafuso, mas dá certo. Que legal! Qual é a formação de vocês? Vida, né? A vida ensina. Faculdade da vida. Curiosos, não temos medo, né? Na vezes. verdade, nós dois somos acadêmicos desistentes. Né? Eu iniciei 2 faculdades e desisti das 2. Olha só. Quais? A primeira faculdade que eu comecei, Biologia, na Universidade Federal do Amazonas. Sempre me identifiquei muito com natureza, animais, né? Cresci no sítio, acho que por isso também, essa parte. E a segunda foi nutrição, que é uma paixão, é algo que, assim, hoje eu me descobri nisso, né? Exercício e alimentação saudável, Diana também. Uhul! Estamos juntos. Tô falando que não tem pra onde fugir. E assim, hoje, se eu fosse fazer a faculdade, eu só desisti de nutrição por conta dos meus filhos, né? Eu já trabalhava fora. E eu não achava que era o meu momento. Eu ainda estava no momento de viver a maternidade. Meus filhos muito pequenos, então nós decidimos juntos que não era o momento de eu concluir uma graduação. Então eu parei a faculdade de nutrição. Não. Foram essas 2. Muito nobre. Então nós não concluímos, né? E tu começou alguma, Felipe? Uma lista. Também, administração, acho que parei no 7º período, que eu sou muito agoniado. Eu ficar na teoria, para mim, é muito complicado. Eu preciso estar fazendo tarefas, né? E depois eu ganhei uma bolsa de... também biologia, alguma coisa assim nesse sentido. Gestão ambiental. Gestão ambiental. Passei no Enem lá e Bolsa comecei... integral. Olha só. Aí começa muito aquela... E era EAD? EAD. Nossa, aquilo me mata. Me matava de ficar vendo o professor lá e você só ouvindo, pra mim. Sim. Já não era um forte ficar ali fazendo, né, Felipe? Não. E assim, depois que eu comecei a fazer administração, um dia um professor perguntou na sala, ele indagou na sala, né? Falou assim, ó, sabe quem que eu empreenderia, gastaria dinheiro e colocaria aqui no grupo? Né? O professor de filosofia. Pensa num cara que não gosta de filosofia, era eu. E ele falou assim, ó, o cabeludo. E eu tinha um cabelo grande, né? Assim, o cabeludo. Ele explicou por quê. Eu falei assim, caraca, eu não tava vendo isso, né? E daí ele me explicou, porque a faculdade ela vai dar só um norte pequeno, o seu esforço, né? Não quer dizer que você não deve fazer faculdade, porque tem algumas coisas que realmente você precisa, né? Mas a partir pelo menos da administração, eu consegui ter um nortezinho para assim, poxa, eu preciso tomar algumas atitudes para a gente poder empreender. E é engraçado, né, Diana? Porque a história do empreendedorismo fala isso, né? Falávamos outro dia fora do ar de grandes empreendedores do município. A maioria deles não tiveram estudo, não. E né? assim... e oportunidade, ou como vocês pararam no caminho. Porque muitas pessoas acreditam erroneamente que o certificado de uma graduação, de uma pós-graduação, é sinônimo de sucesso. Não é. Mas
por muitas vezes, dependendo do caminho, do teu objetivo, é importante você ter essa parte teórica que vai trazer esse embasamento. Mas a prática, sem dúvida, né? Então, nós temos empreendedores, vários exemplos, tanto aqui no município, no estado, do Brasil, no mundo, de pessoas que não têm formação. Né? Então, não é obrigatório. Sim, depende muito da pessoa. Eu acreditei nisso há muito tempo, Diana. Eu preciso de uma faculdade para eu ser alguém, para eu conseguir fazer alguma coisa. Né? E muitas pessoas deixam de alcançar o sucesso por acreditar nessa mentira. Né? E hoje, já a maturidade, a experiência com certeza, hoje eu acredito que eu consigo chegar onde eu quiser. Só basta, né, a gente acreditar e se esforçar e pagar o preço. Exato. E ter paciência com o processo. E o trabalho, nada supera o trabalho, né? A dedicação, a entrega. Gente, eu tô com uma dúvida, vocês plantaram uma dúvida na minha cabecinha, eu vou ter que quebrar o protocolo. Vai. É porque ambos iniciaram falando de Jesus, de Cristo, a gente vê essa conexão muito forte de vocês. Sempre foi assim? Como que foi isso na vida de vocês? Compartilhe com a gente. Eu digo que, na verdade, eu não encontrei Jesus, né? Ele que me encontrou, ele que me chamou. Eu comecei a ter essa experiência com Jesus Cristo, com a Palavra de Deus, aos 14 anos. No ápice do divórcio dos meus pais, né? Meus pais hoje são divorciados. Graças a Deus, os dois se relacionam super bem, isso é ótimo. E assim, eu acredito que esse quebrantamento do sofrimento faz a gente procurar respostas, né? E eu encontrei todas as minhas respostas em Cristo. Então, foi me apresentado a palavra de Deus através de uma igreja, de uma comunidade local, que é a primeira igreja batista aqui de Pimenta Bueno. E comecei a ter o convívio. E tudo começou a fazer sentido para mim, sabe? Todas aquelas perguntas de por que eu existo, por que eu nasci, por que esses pais, por que essa família, por que essa cidade, por que tudo, né? Ainda mais na adolescência. Então, eu fui encontrando todas as respostas lá, né? E é um caminho sem volta, graças ao bom Jesus. Legal. E pelo fato de ter sido uma filha de um divórcio, eu não acreditava no casamento, né? Eu já tinha como ideal de vida ser uma mãe solteira, né? E eu já tinha todos os planos, eu já tinha um plano traçado, eu ia encontrar um namorado, eu ia engravidar um dia, porque eu queria muito ser mãe, era o maior sonho da minha vida, até encontrar Jesus, é claro, ser mãe, né? E então eu já ia ter um namorado, ia ter um filho, e eu ser uma mãe feliz e solteira, porque os homens fazem a gente sofrer. As crenças, né? E Jesus ressignificou isso. A partir de encontrar Cristo, eu comecei a acreditar na família, acreditar no casamento e que é possível. Então, assim, a gente diz que a cola de um casamento é Jesus Cristo. Não tem como nenhum casamento dar certo sem Jesus Cristo. Eu, particularmente, Natália, não acredito. Porque todas as vezes que nós dois vamos tirando Jesus do centro, o nosso casamento vai desandando. Né? Então, Jesus é essa cola que faz grudar de novo, faz fazer sentido, dá para pagar o preço, porque Ele capacita. Não porque eu, Natália, sou capaz, ou porque o Felipe é bonzinho e é capaz. Né? É porque ele faz sentido, ele faz isso acontecer. Pra gente parece que impossível, porque homem e mulher são mundos totalmente diferentes, né, Diana? Quem é casado vivencia isso no lar dia a dia. Homem, um mundo diferente, mulher, um mundo diferente. Como dá certo? Jesus faz dar certo. Que legal, Natália. É isso. Posso falar aí? Pode falar das palavras dela, das minhas. Mas eu... Na verdade, assim, minha família veio de algumas loucuras, né? Para quem conhece um pouco da minha família, do meu pai, da história do meu pai, assim, eu vim daquelas doideiras, né? Mas ali, minha mãe sempre procurando alguma saída, né? Religiões, seitas e tudo. E chegou um ponto que uma vez uma vizinha começou a falar para ela, apresentar Jesus. E eu fui na onda da minha mãe. Mas aí, até os meus 21 anos, era aquela pessoa de igreja que o cara fala assim, rapaz, se o Felipe é crente, eu não quero ser crente, não. Não era exemplo nenhum. Esse cara aí não vale nada. E depois disso eu tive uma experiência, assim, de Deus falar assim, cara, você precisa tomar uma atitude para você mudar. E eu passei por algumas situações que eu pedia para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero viver assim. Sabe aquele clamor lá dentro que você pode viver o dia inteiro dando um sorriso, mas quando chega em casa, você encosta a cabeça no travesseiro, bate aquela agonia no coração e você fala, poxa, podia ser diferente. E era isso que eu pedi para Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver essa vida. E Ele me deu a oportunidade de conhecê-lo,
né? Conhecer um Deus que muitas vezes a igreja coloca aquele Deus lá longe, que tem uma vara bem grande para quando você erra, ele acertar bem na tua orelha. E um né? intermediador, né, Felipe? Sempre, né? A gente cresceu crendo que a gente precisava de um intermediador para a gente se aproximar de Deus. Ora por mim, reza por mim, eu vou abrir meu coração para você, você fala com Deus por mim. E na verdade a gente não precisa. Cristo é essa ponte que nos dá essa total liberdade, né? De chegar nesse Deus, né? De não precisar de um intermediador. Sim. E com isso eu entendi que Deus é relacional. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês aqui, a gente pode conversar com Ele. E esse Deus é o que me colocou no meu coração ter uma família desde pequeno. O meu sonho toda a vida foi ter uma esposa, filhos, e eu não podia ter filhos, eu tinha 6% de chance de ter filhos. É mesmo? Eu gastei 2% em cada um. Muito bom. E a não ser que tenha mais, né? E tinha algumas características que eu pedia para Deus depois dessa revolução que foi fazendo na minha mente. Eu falei assim, Deus, eu quero ter uma esposa parecida com a minha mãe, que tenha as características, né? E uma coisa que eu pedi para Deus, eu queria ter uma esposa que eu pudesse chamar ela de nega, porque meu pai chamava minha mãe de nega, né? Valeu. Curiosidade. Só algumas curiosidades que assim, que eu fui percebendo o agir de Deus na minha vida e o tanto que ele se importa com coisas pequenas que a gente fala assim, Deus vai se incomodar com isso? Mas tão grande, faz. tão poderoso. Os caprichos de Deus. Detalhes, né? Olha os Sim, detalhes. ele se preocupa com Deus de detalhes. Legal, cara. E o nosso sucesso hoje de empresa é porque Deus está à frente, né? Amém. Você falou do teu pai aí, a gente sabe ter vocês, Clínica Esmeralda, Pac Saúde, uma rede hoje referência na nossa cidade, né? Mas para trás aí, quais são as raízes empreendedoras na família da Natália, na sua? As referências na família, tem alguém? Tem vários alguém, na verdade, né? A primeira referência, antes do meu pai, até meu avô, o Paulo de Brito. Ele foi um dos pioneiros no Pimenta Bueno. Não sei se vocês já foram no Bico da Ilha. Tem o Bico da Ilha e tem como se fosse um cemitério de uma olaria lá. Uns maquinários abandonados. Antes de você chegar no Bico, um pouco antes. Lá ela era a olaria do meu avô. Foi a primeira cerâmica, antigamente falava olaria, né? Porque era feita à mão. Do Paulo de Brito, meu avô. E lá ele construiu o empreendimento dele, o primeiro empreendimento dele. A partir do meu avô, que foi um homem de garra, ele por fim não deu certo o negócio dele por falta de administração, né? Não consegui gerir o negócio, chegou a um ponto que teve um fim. Mas que bom, eu fico feliz porque foi a fase que ele foi morar no sítio, foi a fase da minha infância. E o meu pai, ele já fez de tudo um pouco. As crianças brincam, as minhas filhas, elas falam que meu pai é o vovô Profissões, igual a Barbie Profissões. Meu pai já fez de tudo nessa vida, ele já fez um pouco, então tudo ele entende. Então meu pai, meu avô e o meu sogro depois, né? Um forte empreendedor também, que aí eu falo que eu caí de paraquedas nessa família. Meu sogro olhava pra mim e falava assim, nega, esposa de funteiro tem que disfarçar. Meu coração! Socorro! E olha, eu tomei isso como uma verdade, que, né, eu ajudava o Felipe com a barriga enorme, grávida, e hoje era só o Felipe na época, né? E ela chamava o Raul do lado. Meu Deus do céu, imagina. Que situação. Sempre pegava em pouca... Não chamava tanto assim, mas ia pra lá, né? Eu nunca fui de arredar o pé, né? Então, assim, vai tremendo, vai quase desmaiando, mas vai. Não arreia. Não. Mas aí é os empreendedores da família. Bom, família, né? Mas o que eu pego como exemplo principal é o meu pai, porque ele sempre foi visionário. Né? Ele sempre, quando ele começou com um plano em Pimenta Bueno, foi em 97, foi onde praticamente todas as grandes no mesmo setor começaram no Brasil. E ele só também não conseguiu por questões administrativas, de não ter ninguém que desse suporte para ele, porque a visão dele era já de imediato você ter o resultado e a longo prazo ficar bem, né? Que é o plano hoje que a gente tem. E muitas outras coisas, ele sempre me deu bons conselhos, né? De, a empresa funerária nunca venda. Tem serviço para sempre. Exatamente. E no que você pode investir? Saúde, diversão e alimentação. Esses são os setores que você pode investir. E daí, por exemplo, o caso da Clínica Esmeralda era um sonho dele. Tanto que aquele prédio aqui no centro, ele comprou e começou a montar
no hospital. Só não conseguiu porque na época de alvará e essas coisas aradas, e também muito caro a parte de saúde, né? E daí eu tenho um tio meu também, que é o Mauri, que sempre foi, né, para limpar a bunda, você só com uma folha só. Mas ele me ensinou a saber dizer sim e não, né? Porque o grande problema do empreendedor é que se ele falar sim para tudo, ele vai ficar coitado no lugar da pessoa que ele teve dó, né? Então, ele me ensinou algumas coisas nesse sentido. Então, assim, tem outras pessoas, outros tios e tal, mas as referências mesmo é meu pai, que hoje a gente dá continuidade praticamente ao sonho dele, né? Tá no sangue, né, Diana? Exatamente. E traz pra gente como que começou, porque você já trouxe, né, a questão do seu pai, começou em 97, começou com o Quero, o Pax, depois veio a clínica, essa mudança, na verdade, né? Explica pra gente. Bom, meu pai, ele parou em Pimenta Bueno, né? Veio de Natingui, uma cidadezinha chamada Natingui, lá no Paraná, e veio rolando e parou em Pimenta Bueno. E ele também, como o pai da Natália, fazia de tudo um pouco. Aqui, na época, ele estava trabalhando como taxista. E deu uma doida nele, assim, eu vou lá pro Paraná, e um amigo do meu vô, eu acho que ele aprontou alguma coisa aqui, meu vô deu um tapa na orelha dele, foi parar lá, fica lá um tempo lá, né? E o cara ensinou para ele o ofício da funerária, né? E daí, naquela época, eu acho que em 78, se eu não me engano, 79, não tinha ninguém que trabalhasse especificamente nessa área. E meu pai veio, começou a fazer as loucuras, né? Que eu acho que vocês já ouviram das mais variadas. E vou dizer, grande parte é verdade. É mesmo? Grande parte é verdade de tudo isso que vocês ouvem. Não é uma lenda urbana. Não é uma lenda urbana. E com isso a minha tia também, ela que abriu o CNPJ na época 12 Apóstolos, que foi em 82. E daí disso meu pai começou também a ajudar outros parentes. Então em Rondônia, algumas funerárias em Rondônia são de parentes nossos ou de pessoas que começaram conosco aqui. Com o tempo, meu pai foi vendo a necessidade de ter recorrência. Porque a funerária você não tem, esse mês vai morrer 5, eu vou ficar esperto. Alguém agendou a morte, não tem disso, né? E ele começou a pesquisar justamente sobre essa parte de planos. Porque você tem uma recorrência, você consegue criar uma carteira que você consegue cumprir com a necessidade do seu cliente. E com isso, nós começamos a fazer convênios. Porque, então, existia um paradigma muito grande que as pessoas falam assim, eu não vou pagar meu caixão, pagar minha morte, né? Então, ele começou a fazer convênios. O Hospital São Paulo, na época, acidentados, na época tinha o Dr. Irineu aqui ainda, farmácia e tudo. E os descontos ainda eram muito petitinhos, né? Até porque também não tinha desconto. A farmácia, o máximo de desconto que ela dava era 4,5%. Né? Hoje em dia você vai na farmácia, você tem 65% no dipirona, né? É verdade. E ele já começou a ver que existia uma necessidade de ter algo próprio. Assim, poxa, eu não posso ficar na mão da dependência de outras pessoas na área da saúde. E daí ele criou um consultório. Pegou o cheque borrachudo dele, tacou lá, chamou dentista, e assim, nesse sentido, meu pai não tinha nada e ele fazia alguma coisa. Nesse sentido, ele tinha os 2 pés para frente, né? Eu tenho os 2 pés mais para trás, nesse sentido. E começou daí o Odontopax. Então, a gente começou a fazer convênios, né? E vender o plano, e as pessoas, não é só a parte fúnebre. Né? E algumas pessoas começaram a entender que quando ocorria uma situação de morte, eles tinham um amparo ali, tanto financeiro, como também acaba sendo emocional, porque a pessoa não tem que se preocupar com aquilo, né? A gente simplesmente resolve para eles. E com isso foi amadurecendo, daí ele comprou o prédio ali no centro, montou um laboratório, na época era Laborpax. Laborpax. É, tudo Pax. E daí ele queria também fazer a parte do hospital. Mas aí com o tempo, o que aconteceu? Ele começou a ficar doente, né? Teve problema de câncer, e o câncer ele acaba com o financeiro, com o psicológico, com toda a estrutura da família ele vai acabando, né? Vai deteriorando. E com isso, as coisas que ele queria fazer já não conseguia, né? E eu, pela
realidade eu não conseguia ver como que poderia ser, como que eu poderia gerir e ajudar, né? E logo depois da morte dele eu me vi encurralado. Falei assim, cara, o que eu faço? A água bateu na bunda e já não tá mais na bunda, né? Já tá batendo. Vai ou vai? Vai ou vai. E o fato de ter uma auxiliadora ao lado é fundamental, uma pessoa que também pensa junto com você, né? E tem um temor de Deus. Porém, minha esposa não queria que eu pegasse o Pax. Assim, não, dor de cabeça, e na época não tinha, a gente não recebia nem o suficiente para pagar um funcionário. Difícil, né? E fora aqui também, a empresa dos apóstolos na época também não tinha condições. Tinha dia que a gente tentava achar uma moedinha para comprar pão, né? Então as duas empresas estavam bem para baixo. Estavam em decadência, né? Pela situação de saúde do pai dele. Sim, dívidas. Porque a família ela descentraliza, ela redireciona as atenções, né? Ela esquece do resto e vai cuidar daquela vida para ver o que pode fazer. Sim, justamente. E com isso, eu disse, não, vamos encarar a bocada, né? Com medo, mas vamos encarar. E com isso a gente começou a trabalhar, a tentar levantar. E é um processo lento. Não é que você mandar no WhatsApp e a pessoa já leu, ficou azulzinho ali. E geralmente as pessoas querem que seja assim. E com isso a gente começou a fomentar, a fazer novos convênios. Apareceu oportunidades também que a gente procurou agarrar. Pessoas apareceram para nos abençoar, pessoas que entraram na nossa vida também enfiaram a faca nas costas. Mas até nisso foi interessante que a gente conseguiu aprender, conseguiu dar a volta por cima. E uma das coisas que foi muito interessante em todo esse processo é que todas as vezes que a gente ficava olhando o problema e reclamando dele, a gente patinava. Todas as vezes que alguém fazia alguma coisa para nós, eu falei assim, poxa, aquele cara é um idiota, aquele cara tá bacana. Aquela empresa tá... Vou descontar. A gente ficava patinando e ficando doente. Então a gente aprendeu que se a gente não se preocupar com o nosso, ninguém vai se preocupar. Sim. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente começou a desenvolver. E quando a gente viu dessa forma, o desenvolvimento foi outro, literalmente outro. Da gente ver as coisas acontecer e outras empresas entrarem e literalmente chegarem assim, não, a gente quer derrotar vocês. A gente quer ver vocês no chão. Eu falei, então entra na fila. E fica tranquilo, porque fazer o quê? E sempre procurando fazer o que é certo, porque assim, uma outra pessoa me ensinou algo muito interessante, Felipe. A pessoa que quer derrubar o outro, ele até cresce rápido, mas a queda dele também é rápida. Então, algumas das coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e a gente já vai aplicando no negócio, porque hoje mesmo a gente já consegue aplicar isso, passar essa tranquilidade para os nossos funcionários. E isso é muito gratificante de um funcionário falar assim para outra pessoa de outra empresa, assim, ó, cara, eu conheço o meu patrão, por isso que eu sou tranquilo. Que legal. Então, isso é muito satisfatório. Com certeza, é fruto, né? Fruto Justamente. do trabalho, do comprometimento, né? E pegando um gancho nisso que você falou, a Natália tinha dito que grávida ajudava lá o Felipe. Isso. E só uma pergunta, eu acho que todo mundo quer fazer para... Aí tem história. Tem história. Você lembra de alguma história engraçada, bizarra aí que aconteceu você, tipo, grávida? Ou depois disso que você fala, cara, essa história aqui foi meio... A gente tem as curiosidades em relação ao ramo funerário, né? Então, nós morávamos no fundo da funerária. Nossos filhos cresceram brincando dentro de caixões. É cômico, mas é isso. Porque nem o filho cresceu da mesma forma, né? E se repetiu na nossa geração. A criança toda ali ia brincar de esconde-esconde e ia lá no funerário. E aí, fecha aí. Gente, o Felipe tem um book funerário com os amigos dele. Tem. E aí, assim, foi assim, né? As gravidez ali, naquela casinha de madeira que tá lá até hoje ainda, né? Hoje é um funcionário que morando lá no fundo da funerária. E um dia eu falei, meu amor, eu quero criar coragem pra ver alguém que faleceu de acidente. Você deixa? Ele falou, deixo. E eu nunca tinha entrado lá dentro, assim, né? Eu respeitava muito. Eu sempre sou de respeitar os ambientes, né? Peço licença, se pode, se não pode, tudo bem. Ele falou, então tá. Ele falou, ó, chegou um acidentado ali. Era um adolescente, se não me engano. O menino tinha sido atropelado. O caminhão passou por cima dele. Tava meu prato de comida servido, tava no meio do meu Você topou ir lá ver. Topei. E grávida, né? Detalhe. Meu Deus.
você vai ter coragem, você não vai mais conseguir comer sua comida. Eu tava comendo um bifão. Meu Deus. Eu fui. Nossa, que era aqui? Gente, eu fechava os meus olhos, eu via A a imagem daquela pessoa Uhum. morta em cima daquela mesa. Foram, assim, meses e meses que eu assimilava o cheiro da carne do boi que a gente come com o cheiro do sangue humano. É chocante, mas a primeira experiência não é muito boa, Eu sabe? imagino. E a sensação de pressão baixando, vou desmaiar, não é normal, né? Só que, assim, depois dessa primeira vez, eu comecei a ir, porque depois que o pai do Felipe, ele faleceu, foi o que ele falou, a água tava batendo no pescoço, então... Temos que se virar. Aí Precisava você tem ajudar. que... precisava realmente ajudar. Aí eu comecei a atender óbitos, a gente fala, né? Que é os falecimentos sozinha, fazer sepultamento sozinha, cava cova, de tudo eu É fiz. mesmo? Aí o povo Legal. olhava assim e falava assim, nossa, mas que mulher corajosa, corajosa nada, ninguém sabe. Tô me obrigando. Acompanhei necrópsia, né? A parte do médico legista, né? De verificar a causa-morte. Cheguei a... E um legista falou assim, gente, essa mulher é mais macho do que alguns machos que eu conheço por aí. Imagina. Os boletos são altamente motivadores. Isso é verdade. Tem 3 crianças lá em casa me esperando. Eu preciso encarar esse rolê. A gente precisa. Mas... E teve o primeiro falecido de acidente que eu fui atender sozinho também, que foi na BR. O caminhão também tinha passado por cima de um motociclista. E ele tava, gente... Não era uma pessoa normal mais. Meu Deus. Meu Deus, E aí, imagina. sozinha. Porque as outras vezes o Felipe tava comigo, né? E aí, a primeira vez sozinha. Acontecia assim, tava contando com o Dr. Jonathan outro dia essa história. E aí, eu chegava perto, eu olhava para aquele homem, lá em cima ele tava... Não tinha nem sido coberto ainda. A polícia não tinha chegado, o bombeiro... A funerária chega primeiro do que o socorro. E aí, tava lá, né? Eu olhava para aquilo, a pressão fazia assim... E vinha aquela sensação de desmaio. Aí eu virava pra trás. Eu preciso fazer isso. Eu olhava pra ele de novo, a pressão ia embora. E eu ficava nessa, sabe? De Que luta, oscilação meu de Deus. pressão. Até que passou um pouco, porque você vai encarando, o seu cérebro, você vai Sim, treinando vai ele, sim, né? E aí depois foi. Peguei, coloquei no carro, chegou lá na funerária, só que aí você chega e já tá assim, você já nem é ser humano normal mais, né? Os batimentos a mil. E você, por ter crescido, também pra você foi mais natural, né, Felipe? De certa parte, sim. Mas tem alguma história aí, alguma coisa bizarra que aconteceu, que marcou a minha juventude, a minha infância, um susto, um medo, ou um medo que você fez em alguém, ou uma coisa que aconteceu? Ou um susto que você levou. É, O susto que eu já dei, a gente passa aqui até... A gente fica uns 5 podcasts aqui. imagina, cara. O modo do Felipe era assustar as pessoas, Mas os conta um, pelo amigos menos. dele. Cara, tá. Eu tenho o mais louco de todos, que eu acho que é verdade até hoje. Ah, mas não foi na funerária, né? Mas foi devido ao meu ser de dar susto, né? Sim. Histórico com a morte. Um dia à noite, eu acho que eram as 3 da manhã. E daí eu acordei, estalei o olho, olhei a lua e tava claro aquela luz na cara, assim. Falei, nossa, que bonito. E falei assim, vou deitar aqui, eu vou dormir de novo. Aí a minha esposa mexeu em mim. Eu, na minha mente, pensei, agora é a hora de eu bacalhar com a minha esposa, né? E comecei. Ah, não. Meu Deus do céu, Você mora Felipe. do lado da funerária. Que brincadeira sem graça, velho. Aí minha esposa, Felipe. Felipe, você tá me assustando. 5, 12, 37, 42. Fiquei quieto. Aí peguei, não tem quando o cara levanta assim. Levantei, fui lá beber água e ela do meu lado. Ela tava do meu lado assim. Amor, é você? Amor. Eu tava imaginando como que eu ia fugir dentro de casa com as 3 crianças. Meu Deus do céu. Não tinha 2 naquela época. Eu acho que não tinha mesmo. as 3 já. E daí peguei e fui dormir. Deitei e dormi. Aí o que aconteceu? Ela contou a história, né? E eu fiquei quieto. Não. Pra ela, aquilo ali foi tão sério
que eu tentei falar que aquilo ali era uma brincadeira, ela ficou acreditando por muito tempo. Meu Por causa Deus, disso filho. daí. Mas isso foi eu, né? Já relacionado à empresa, um amigo meu, Adriano, que era da Vidraçaria Astral, uma vez eu pedi para ele poder fazer manutenção na porta e é do necrotério. E ele sempre teve muito medo. Isso foi assim. Eu conhecia ele só de comércio, né? Aí o meu cunhado, que mora agora no Mato Grosso, toda vez que ele acordava, o cabelo em pé, né? Acordava com o cabelo em pé. E ele tá fazendo manutenção lá, né? E meu cunhado chegou atrás dele e tá lá, olhando ele trabalhar. Mas ele fez de propósito. Ah, tudo bem, não vou julgá-lo. Porque ele vê o menino de pé e ele grita. E eu tô lá em casa, eu falei assim, morreu. Cara, deu um grito muito alto e ele saiu correndo. Meu Deus. O Adriano era mais escuro que a Natália, cara, ele ficou branco. Mas por causa do ambiente da funerária, porque ele tinha muito medo. Exatamente. Ele já estava tenso. Justamente. E a empresa funerária, ela acaba gerando isso daí, né? Sim. Principalmente a pessoa que tem um certo receio. Mas depois, com o tempo, ele foi perdendo isso aí, tanto que uma época ele até começou a me ajudar lá. Caramba. E é por isso que, por exemplo, a gente procura trazer a empresa para ter um lugar assim que não tenha... Hoje em dia você não vê mais funerária botando caixão para fora, né? Não tem mais disso. É justamente porque afeta o psicológico das pessoas, aquele negócio mostrando lá, estão querendo me pegar e jogar ali dentro. Antigamente era uma coisa divulgada, né? Assim, parece que era até uma propaganda, né? Misericórdia. E outra situação que eu não sei explicar, um dia eu e a Natália em casa, tinha uma porta na funerária que ela só abria se empurrasse com força, né? Que era da casa para a empresa. Sabe aquelas portas de madeira que tá arrastando no chão? Ela faz um Achei que tem um fundo musical agora. O Felipe conta essa música, mas a gente faz um corte. Você coloca Vou depois. colocar. E aí o que aconteceu? A gente sentado na sala, que era do lado da empresa, a gente ouviu. Cara. Foi assim. Meu Deus. Aí eu fiz... Você ouviu isso? Tem alguém entrando na funerária. A Natália sempre é exagerada com isso, né? Mulheres, né? Aí eu falei assim, acho que não tem ninguém, né? Vou lá ver. Isso de dia? De noite. Ai, meu Deus. De noite e de cueca. Meu Deus. Acabou de ficar Detalhe. assustador. Você podia ter tirado esse detalhe. Aí começou a mexer nos papel do Meu depósito. Leque, assim, pá, tem gente aqui dentro. Os caixões, eles eram embalados com papel, Na né? época, hoje vem com plástico, né? Rasgando, assim. O peão doido aí, você tá doido, vou ligar pra polícia agora. Aí a gente ficava assim, eu acho que ele tá procurando uma coisa de valor pra roubar. Só pode, né? Tá rasgando os papel, tá procurando. O barulho real. Papel. E essa porta era no final do corredor, eu tinha que passar por dentro do portão da minha casa. Daí eu falei assim, esse cara pulou o muro devagar e entrou lá dentro. Vou ligar pra polícia. Liguei pra polícia e liguei pro meu pai. O meu pai chegou, a polícia também. Eu expliquei pra eles, ó, tal. Aí o policial pegou a arma e meu pai olhou pra ele e foi na frente, né? E o policial assim, meu pai andando e o policial ficou na frente assim atrás. Deu de escudo. Meu pai entrou lá dentro, que filha da puta tá aí dentro? Sai daí, pá, batendo, ligou a luz. Não tinha nada. Nada. E as portas estavam trancadas, a não ser aquela que abriu. E é a única coisa que é inexplicável até hoje na empresa. Rapaz, Felipe do céu, Diana, e aí? Oh, eu tenho até medo. A cara da Diana. Você vai dormir. Eu olhei, Diana, e aí? Não, e eu fico me imaginando eu fiquei na como um cena. mentiroso e medroso. Com meu pai, que não tinha nada. E fomos dois escutando. Porque se é você pensar, a pessoa cochilou e sonhou. Sim. A minha teoria a pessoa entrou, Vistória não viu nada e Mas não saiu tinha como. antes Não tinha da gente como. entrar lá. Porque na hora que a gente viu, as outras duas portas estavam trancadas. Isso era no necrotério, lá dentro? Não, a gente entrava pelo mostruário, e daí que era no final do corredor, né, que eu tinha acesso, e o depósito é na frente. Então, entra e vai pro depósito, e a porta do depósito é trancada. Pra ele sair, ele teria que dar a volta e passar pela nossa casa de novo, pela lateral da Porque nossa casa. o Felipe contando a história, eu assisti muito filme de terror.
Então vocês começam a falar, já viaja, cria toda uma cena. Eu imaginei que fosse um morto já. Um morto que não tá morto. Sabe essas histórias? Ele foi procurar a roupa dele que Eu ficou falei, lá. não, tá lá no alguma papel, coisa. ele quer sair, não quer deixar o homem sair. E, assim, a gente viaja muito nessas histórias. Mas vai mesmo, que, né? Vai que. Mas Vai foi que- a única, assim, que eu... Aham. Poxa, Sem olha, explicação. Assim, depois medo zero. Não sei se paranormal que eu assisti, eu chamei a Natália até pra poder me levar no banheiro. Mas eu falei, Foi Esse é cantando um tenso, louvorzinho. então. você tá doido? Foi cantando um louvorzinho. Não. Jesus, vem comigo. Pegando a minha mão. Mas eu escolho Deus. Tem muita história aí, mas histórias, aprendizados, crescimentos. Tem algum conselho, alguma dica que se vocês tivessem recebido lá no início, teria poupado muita dor de cabeça? É sua. Passou a bola pra você. Poupado. Ah, Ó, se eu soubesse disso antes, né, teria ajudado muito. Investi em Bitcoin. É o segundo que fala isso aqui. É verdade. ah, é? Olha aí. Então vamos mudar o rumo do negócio. Não, mas naquela época, né? Agora. Bem, eu acho que ter paciência com o processo. Você planta, rega e colhe no tempo, né? E hoje eu vejo que as novas gerações de empreendedores, eles não têm paciência com o processo. Eles querem iniciar e virar um Elon Musk da vida, rico, cheio da grana, É né? verdade. E eu me deparo com muitas jovens que me questionam, que me perguntam, sabe, Natália, nossa, você faz isso, aquilo. Eu falo assim, gente, não foi ontem que eu comecei, né? Eu e o Felipe, nós somos casados há 15 anos, né? Esse processo já tem 11 anos de empreender, nós dois. Então, ter paciência e acreditar que vai dar certo se você não desistir. Isso é muito legal, porque é bem isso mesmo, Natália. As pessoas querem atingir um nível, querem ter o conhecimento, mas não querem passar, não querem pagar o preço, não querem passar pelo processo. E é necessário entender isso mesmo, porque para a Natália chegar onde ela chegou e saber tudo que você sabe hoje, tem 15 anos de casamento, tem 11 anos de empreendendo juntos. Então, realmente, existe um processo e muitas vezes ele é custoso. E as pessoas não querem passar, não querem entrar nesse desconforto. Sim. Né? Não querem pagar o preço de jeito nenhum. E quantas situações, assim, da gente se deparar e achar, eu não dou conta disso, não consigo, não vai. Não consigo. E o não consigo hoje eu substituo pelo não quero, né? Se eu não quero, realmente eu não consigo, mas se eu quero, eu consigo. Esse é o conselho que você daria. Esse é o conselho que você daria. Legal. Se Muito eu bom. quero, eu consigo. Engraçado que essa frase que ela falou sobre o processo e muitos empreendedores não têm paciência, essas duas palavras, né, processo e paciência, o Emerson falou aqui também. O Emerson Oliveira, quando passou aqui, ele falou exatamente isso que a Natália falou também. Né, com outra linguagem, mas disse às vezes as pessoas começam a fazer, não vê o resultado rápido e aí acaba dando que certo meu aí muda o negócio. foco, recomeça outra coisa e aí acaba. E pegando um gancho nisso, hoje na Clínica Esmeralda, principalmente, como que foi essa migração, né? Por exemplo, a Natália está mais com essas atribuições Clínica Esmeralda, você, Pax aqui, como que foi esse consenso de atividades, essa gestão? Ela é junta, mas ela é mais singular? Ou ela, como é que vocês levam isso? Olha, a gente brinca que as empresas, na verdade, Pax e Clínica é que nem eu e o Felipe, né? É um casamento. Caminha Os junto. dois caminham juntos, né? Eles são como uma engrenagem. E como se a Clínica Esmeralda fosse eu e o Pax fosse o Felipe. Então, eles vão andar juntos sempre. E o processo, eu vou deixar o Felipe falar. O processo, porque, na verdade, começou a partir da necessidade de entender o plano, né? Bom, como eu tinha falado, né, meu pai começou tudo isso daí. E quando nós tivemos a oportunidade de ter um convênio com uma clínica exclusiva, e essa clínica ela começou a atender o nosso plano, tanto que daí a gente comentou, agregou valores, né, e até mesmo na própria mensalidade, e as pessoas começaram a ver a diferença no valor de volta. Então, ela precisava de uma consulta, de uma ultrassom, de um raio-x, alguma coisa, ela fazia o cálculo, poxa, mas compensa muito. Isso só na área da saúde, né? E
com isso, eu falava assim, Natália, ó, tá dando certo, que bom, né? Tem alguém pra poder somar conosco aqui essa clínica. E o que aconteceu? A clínica falou, não vamos atender mais vocês. Não queremos mais, e se vira e tal. Aí a água bateu na bunda de novo, né? Mais uma vez. E antes disso, eu falei pra Natália, eu falei assim, a gente vai ter que ter uma clínica. E era uma coisa que eu não queria. Eu não queria mais... Assim, deixa eu ensinar. Ela passada na barba. Meu amor, eu acho que a gente vai ter que acabar abrindo uma clínica. Você tá louco? Quem que vai cuidar de clínica? A gente não sabe mexer com isso, você tá doido? Não pode. E aí, semana passada, ele olha pra mim e fala assim, meu amor, eu tô achando que a gente vai acabar abrindo um hospital. Ela falou a mesma coisa. Vem de novo essa conversa, vamos lá. Deu certo, hein? E como os desafios nos provocam, né? Nos empurram pra... Acaba empurrando, né? Porque assim... A zona de conforto, né, Felipe? É cômodo ficar daquele jeito, né? Tudo bem, é gostoso, né? Mas a gente tem o que conosco? A gente tá vendendo algo que a gente precisa cumprir. E eu vendi algo que eu não conseguia mais cumprir. Eu me senti obrigado a entregar isso para as pessoas. E cheguei no médico, falei, doutor, preciso da sua ajuda. Pensa num cara que para pedir ajuda é complicado. Eu falar, pô, me empresta R$5, ou me empresta uma chave de fenda. Nossa, isso para mim é o fim. Eu prefiro trabalhar e comprar e não ter problema de pedir emprestado pros outros. Eu não gosto. Para mim é muito difícil. Apesar que hoje em dia eu tô ficando mais sem vergonha. Mas eu fui no médico, o Dr. Charles. Falei assim, doutor, eu preciso abrir uma clínica. E eu preciso de um aparelho de ultrassom. E o que você pode fazer? Ele falou na hora, beleza, tal dia você vai lá em Médici, pega o aparelho. Chamei um amigo meu, eu preciso que você vai comigo lá em Médici. Pra mim não pedir o carro dele emprestado, foi pedir junto comigo, né? Fomos lá, buscamos um aparelho e começamos a atender do lado da clínica que não queria mais atender a gente. Que também tinha o nosso escritório do lado. Uma mistureba doida naquilo ali. Aí cliente passava por ali, achava que era nós e era eles, e pegava o cliente deles e o nosso também, uma bagunça louca. E com isso a gente falou assim, bom, a gente precisa entregar qualidade. O foco de tudo na saúde é qualidade, não é só atender, toma de pirona, vai para sua casa, pronto, acabou. As pessoas querem ser cuidadas. E começou a aparecer profissionais para poder atender e a gente viu também que a situação ali já estava ficando complicada, ficar do lado de outra clínica. E também porque a gente não conseguia mais organizar. O segundo passo foi assim, agora a gente precisa de um outro espaço. Na onde? Eu não pagava aluguel para poder pagar aluguel. E eu não tenho dinheiro para poder pagar o aluguel porque eu, né, caramba, vamos atrás. É porque o nosso foco nessa época de abrir os primeiros consultórios era única e exclusivamente para atender os associados do plano, né? Então a gente só atendia esses pacientes. E aí profissionais começaram a procurar a gente e aí começou a aparecer paciente particular. E essa confusão, e a gente... Sabe quando você não vive em paz? Você tá do lado daquele vizinho que é difícil você viver, assim, você não vive em paz, parece que sua vida não vai fluir se você continuar ali. E aí foi quando a gente decidiu. E ele falou assim, não. E ele é assim, que nem ele falou um pouco antes, né? Ele é os pés pra trás, e eu sou aquele pra frente. Então ele me segura e eu puxo, e ele me segura, e aí vai assim, né? Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a andar pela cidade com o carro sem compromisso. Ai, quem sabe parece um prédio assim, né? Que cabe no nosso bolso. E fui sondando. Aí um dia eu falei assim, amor, vamos ali dar uma volta, quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele sapato bonito que você vê na vitrine? Meu aniversário é amanhã. Que coincidência. Sem compromisso, vamos dar uma volta segurando a mão. E passamos na frente do prédio. Eu falei, amor, olha esse prédio. E é o prédio atual, né? Nossa, você deve ver, sei lá, o aluguel deve ser uns 7 mil desse prédio aí. A gente, não, agora não é pra gente hoje, não. né? Hoje eu pensaria isso. Na época era bem menos, mas também era muito mais do que eu podia pagar. E ele é assim, né? Primeiro ele vem com uma negativa. Eu venho sempre assim, empolgada, né? Aquele gás, aí ele manda uma negativa, aí eu balde de água fria, aí eu penso, aí eu pondero, falei assim, realmente.
porque eu sou empolgada demais. Traz o outro lado, né? Tem questões a serem pensadas. Nós somos equilibrados, assim, porque eu sou aquela empolgada, ele é aquele mais centrado, então ele dá uma puxada, uma importante. segurada, É a primeira vez que eu vi isso dela. Não veio, viu? Ah. Tá bom. Centrado nesse E aí ele deu essa ponderada aí e eu falei assim, tá bom. Aí a gente foi conversando e a gente conversa muito, Desde o namoro, a gente sempre conversou muito. Eu falei, meu amor, tudo que a gente precisa é Só saúde. conversa. É o quê? A piadinha. O microfone captou, será? Não, acho que não. Sem legendas. E aí foi que a gente foi conversando e tudo que a gente precisava, na verdade, era aquilo que a gente falou, né? É coragem e acreditar, disposição. E pessoas também que entraram na nossa vida, né? Eu não tinha crédito no banco. Nenhum. E eu fui atrás de um cara e na primeira, assim, sabe aquela sensação de assim, não é esse cara que você tem que pedir. E lembra que eu falei que eu não gosto de pedir? E na hora que eu ia falar com ele, eu falei, eu preciso de uma avalista só, eu não quero o dinheiro da pessoa, eu preciso de uma avalista no banco só para dizer assim, ó, pode emprestar pro Felipe. E não era aquele cara. E veio o nome na minha cabeça, ó, você vai procurar fulano de tal. O fulano de tal, nunca que eu ia pensar que ele poderia me ajudar, porque ele só tem uma casinha e tinha uma moto. E foi o cara que foi o avalista para me poder conseguir o dinheiro, para conseguir montar a clínica. Que legal. Lá. Olha. Né? Então, assim, com algumas coisas assim que... Detalhes que, assim, na realidade não tinha como. Não tinha como. E Fluiu. o cara praticamente penhorou a casa dele pra me ajudar. A mulher dele não gostou não, mas tudo bem. Ela sempre Então. Mas deu tudo certo. Deu. Confia. Confia. Mas aí lá nós montamos o quê? Pax Saúde Clínica. Com o tempo a gente percebeu assim, a gente já sabia disso, né? Mas a gente precisava separar de Pax e clínica, porque a palavra Pax dá conotação de parte de funerária o tempo todo. E a gente foi 1 ano, 2 anos, mais de 2 anos penando isso, mas o que a gente coloca, que nome que a gente coloca? A gente sabe que mudar o nome de uma empresa não é fácil. Você cria um merchan, você cria marca e tudo. Aí, vamos mudar? Vamos. Que nome? Na hora veio Esmeralda. Nome da minha mãe. Que legal. Esmeralda. E eu senti que fazia todo o sentido, porque assim, é uma empresa que tem sido lapidada com o tempo. Então eu conseguia fazer o quê? Uma homenagem a uma pessoa e que dê a conotação realmente do que a gente tem vivido, de ser lapidado. E aí nesse símbolo tem a esmeralda no meio e a cruzinha da saúde e o coração, Bem que é justamente pensado. que a gente procura entregar para as pessoas. Né? A gente tem visto pessoas dizer, olha, a gente tem sido muito bem atendido aqui por vocês. E é algo que a Natália tem trabalhado muito com as meninas lá dentro, porque a gente vai em muitos lugares que o pessoal mal olha pra sua cara. Né? Ou fala um bom dia, que você fala assim, bom, o bom dia dela não tá bom. E a gente consegue entregar isso para Essa humanização, né, na saúde, né, tão importante. Justamente. E daí a gente decidiu, falar assim, não, então Natália, você vai cuidar da área da saúde, da clínica, e eu fico com a parte da funerária. Se você não resolver na saúde, eu resolvo na morte. Você continua com as portas abrindo lá e tá tudo certo. Resolvo de todo jeito. Muito bom. E essa questão da liderança, a gente sempre questiona essa parte do líder, do ser gestor. Muitas pessoas querem ser líder, mas não querem, novamente, pagar o preço. Porque junto com grandes poderes, tio Ben, Homem-Aranha, vem grandes responsabilidades. Como que foi esse processo para vocês? Atualmente, são quantas pessoas na clínica? Na clínica, A média. as meninas são 4 secretárias, mais a zeladora, mais eu. Somos 6 mulheres, mais o Wellington, que trabalha na parte administrativa. E como que Fora os terceirizados. Eu tenho mão de obra terceirizada também. Os Serviço profissionais de que trabalham lá, enfermagem, né? a Tem os equipe, né? profissionais lá, Toda a A equipe de profissionais é mais de 20 profissionais. Então, ser gestor não é fácil. Como que vocês lidam com essa parte? Como que foi esse processo para conseguir liderar toda essa equipe, todas essas pessoas? Antes, agora, como que é isso para vocês? A parte boa é que a gente começou do zero. A gente não pegou tudo de uma vez. Então a gente conseguiu passar por
para o outro, vai contratando mais um, mais outro. E esse processo vai amadurecendo na nossa mente, porque a gente consegue ver onde a gente está errando para a gente começar a melhorar. Se fosse, por exemplo, há 10 anos atrás, poder lidar com todas as pessoas que eu lido, com certeza a gente não estaria do jeito que está hoje. Né? Então tem esse processo de maturidade e a gente buscar conhecimento, e lidar com pessoas não é fácil. A gente já pensou muitas vezes não está dando certo, manda embora, pronto, acabou, chama outro. Mas tem outro porém, a gente sabe que mão de obra é difícil, né? Mão de obra é difícil. E a gente tem procurado realmente trabalhar com pessoas não só no âmbito do serviço dela. Porque tem vezes que a pessoa não está bem. E eu não posso simplesmente descartar essa pessoa como algo realmente descartável. Então a gente chama, a gente conversa, a gente procura entender a situação. Não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça ou continua do jeito que está. Mas isso a gente aprendeu como? Um com o outro. Eu e Natália. Lidando com nossas dificuldades e aprendendo a reconhecer os nossos erros, aprendendo a conversar, que é muito importante, e a ouvir, né? Porque às vezes a gente quer expressar o que a gente imagina que é, mas a gente não sabe o que está do outro lado. Às vezes a pessoa ela está passando uma situação que, poxa, você não está entregando e que se lasque você. Sim. Mas às vezes não é tão longe assim. Às vezes a coisa é bem menor e você consegue ajudar para resolver. E a gente tem visto que dessa forma os nossos funcionários, a nossa equipe consegue ser a nossa cara. Eles conseguem entregar um bom serviço porque tanto a clínica quanto a parte da funerária, as pessoas conseguem nos elogiar. Elas conseguem elogiar os nossos funcionários. E com certeza isso não tem preço. Né? Que nem o Mastercard. Exatamente. Eu vejo assim que essa questão sobre liderança, eu acho que o marco de nós dois como líderes, né? É o nosso referencial mais forte de líder, que é Jesus Cristo. E o exemplo dele foi: o maior líder, ele serve, ele não é servido, né? Então isso foi, depois de um tempo patinando e me sentindo morrendo na praia como líder, eu não consigo desenvolver minha equipe. Não vai, não flui, as pessoas não saem do lugar. Parece que eu faço tanto, mas ninguém muda, as coisas não mudam, não tá indo. E aí chegou um momento que na palavra de Deus, lá na Bíblia, que o maior é o que serve. Então comecei a colocar isso em prática. E servir o seu próprio funcionário para um líder, o negócio é meu, né? Eu não tenho que servir ninguém, eu tenho que ser servido, eu tô pagando as pessoas pensam assim, né? Mas a partir do momento que você serve, isso é transformador na vida das pessoas. E o potencial que elas passam a ter é incrível e sobrenatural. Só lembrando aqui que não é fazer o que o funcionário quer. Servir não é isso. Provérbios também fala que é melhor você ter uma pessoa que te dá um tapa sincero de quem te passa a mão enganosamente. Né? Então a gente procura o quê? Falar verdades de uma forma que a pessoa entenda onde ela está errando para ela poder melhorar. Então a gente consegue fazer isso hoje porque a gente também exercita isso no nosso relacionamento. Não só eu e ela, mas como os nossos filhos e qualquer relacionamento que a gente procura ter. E o referencial é justamente esse. Se você quer ter sucesso dessa forma, é Bíblia. E é interessante que o grande lance do serviço, eu acho que resume-se a atitude de humildade, né? Sim. Seja o patrão, o chefe, quando o chefe, o patrão, mesmo que ele precisa ser rígido, mas com humildade, quando ele precisa corrigir, mas com humildade, como ele se porta no dia a dia, com respeito, com humildade. Eu acho que esse é o grande chave do servir, né? Do lavar os pés do outro ali. É exatamente isso. Né, Natália? E pegando um gancho nisso, esse é o grande diferencial da Clínica Esmeralda e da funerária, pro destaque que vocês hoje são na cidade, a força, né? Vocês são referências no que fazem hoje aqui. Toda honra e toda glória é de Deus. Um dia eu e Natália, várias vezes a gente pensou em desistir. Porque a gente queria as conquistas financeiras, né? Toda vez que a gente perdeu o foco, a gente desandou. Né? Frustração, problemas dos mais variados. E chegou um dia que a gente sentou na mesa, não na mesa. Foi uma situação pontual que aconteceu, né? Nós tivemos um problema financeiro bem grande e bateu desespero. Não tem como continuar mais.
essa dívida não tem como. Né? E a gente estava chorando por semanas, desespero. O dinheiro que a gente tinha para pagar as contas estava na minha bolsa. Eu andava com medo na rua. era tipo, para quem tem dinheiro de verdade não é muita coisa, mas era 20 mil reais. E era assim, dinheiro de pagar contas por meses, porque o ramo funerário na época era só funerária, né? Ele não é um serviço constante, como o Felipe já falou. Oscila, tem né? meses que sim, que tem vários, tem meses que não tem nada. Então você precisa ir dinheiro, né? Então foi essa situação pontual que isso aconteceu. E a gente não via saída. É melhor fechar as portas, dar adeus, tchau e recomeçar do zero. Né? E foi aí, diante da nossa mesinha de madeira velha, ganhada da minha sogra redonda, que está na minha casa até hoje, que a gente, aos prantos, a gente falou assim, é entregar na mão de Deus e a Deus. E assim, isso já tinha passado anos, né? Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, meu irmão tinha recém passado no concurso em Mato Grosso do Sul. Mãe, tudo acabou! Quantos anos? Não tinha vivido nada ainda, né? É aquilo que a gente fala de imediatismo, né? A primeira dificuldade, você quer entregar as pontas quando você é muito novinho. Aí minha mãe, minha filha, eu não consigo te ajudar, mas não tem saída. Eu falei, não tem saída! É o fim. É o fim da picada. É que nem primeiro filho. Quando você tem, se ele bater o pé, você leva o pediatra, louco, né? E ainda nessa situação, a gente orou e falou assim, Deus, a empresa é sua. E o Senhor vai tomar conta, eu quero realmente deixar que o Senhor administre isso. Só que é que nem alcoólatras anônimos, cara, você tem que renunciar todo dia. É uma luta diária. Porque senão você quer pegar e fazer do seu jeito, da sua forma. E isso foi uma das muitas e muitas vezes eu cheguei em casa muito louco da vida, de situações que eu falei, ó, Natália, vai com a mãe e as crianças pra casa dela, porque eu tô naquele nível hard de demolidor. De eu entrar dentro da empresa e chorar, literalmente, e falar, Deus, se o Senhor não fizer, eu vou fazer com a minha mãe, vai ser cagada. E entregar na mão dele. Isso eu vejo que é sucesso. É o diferencial. Porque se eu focar no resultado financeiro, eu fico louco. Sim. Eu sempre quero mais. Eu vou sacrificar minha família, eu vou sacrificar as pessoas, eu vou sacrificar meu tempo. E tempo é um negócio que você não compra. Não tem como comprar, né? Então, assim, a gente tem sucesso? Eu creio que sim. Eu creio que a gente tem tido sucesso. Mas esse sucesso é o quê? Resultado de pagar o preço, em família, em ter tempo de qualidade, porque o pessoal pensa muito em quê? Eu quero ter o que a Natália e o Felipe têm. Tem isso, tem aquilo outro, mas a que custo? Nós estamos aqui nessa situação, nós pagamos um preço, e vou dizer para vocês, se a gente perder tudo hoje, a gente ainda tem um ao outro. Né? A gente tem a família, você vai morar debaixo da ponte? Bora, vamos matar capivara, pescar. Começa de tem novo. um facão. E quantas pessoas, eu acho que a gente tem a tranquilidade de não olhar para trás e pensar assim, poxa, eu passei por cima daquele para chegar aqui. Sim. Não. Né? Nós somos aquele perfil assim, tipo, vamos junto, vamos crescer junto, vamos todo mundo. Quer também? Vamos também. Então vamos todo mundo. E não ver igual uma corda, um puxando do lado do outro, assim, vamos ver quem ganha? Não. Assim, você quer ganhar também, beleza. Então vamos somar. Né? Então a gente tem esse perfil. Quer também? Então vem aqui. Lógico que tem algumas pessoas que a gente tem que cortar fora, né? Tem um povo que tem quer gente ficar que só não vai puxando a mesmo. gente pra trás, assim, ó, então, meu amigo, Só vamos cortar sugar não pode, né? Não, eu não aguento, não. Não pode jogar pérolas aos porcos também. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Legal. Vamos virar essa chave? Vamos virar agora, vamos para as perguntas pessoais, mas antes, Vamos agradecer aos nossos nossos... patrocinadores. Quase que eu falei segunda voz aqui, eu fiquei igual uma dupla sertaneja. Aguardem, esse é o próximo. É o próximo, quem sabe, nos próximos capítulos. Não dá pra mim, vou cantar aqui e acabou. Agradecer a Condição Ambev e também o Atacarejo Oliveira, que agora está servindo almoço todos os dias, pratos diferentes. Verdade. Então, Pessoal, tá em dúvida no que vai almoçar amanhã? Vai para o Atacarejo. E agradecer também a Letícia Calçado, sempre presente com a gente. E os nossos patrocinadores também, hoje presente. Clínica Esmeralda. Vamos aproveitar, né, gente? Falar dos serviços que são oferecidos na clínica. Bora. Olha, pior que de cabeça eu não consigo lembrar muito bem, mas vamos lá. Nós temos consultas, né? A saúde da mulher,
urologista para homens, nós temos serviços de enfermagem, aplicação de medicação, nós fazemos exames de eletroneuromiografia, ultrassom, mapa, Holter, temos cardiologista, ortopedista, gente, é bastante atendimento, podologia, na área da estética é feito preenchimento, toxina botulínica, depilação a laser, tem na clínica. Faz crescer o cabelo também. O Felipe tá fazendo uma terapiazinha capilar lá com a esteticista para fechar a entrada dele. Muito bom. Tá bom, tá Tá melhorando. dando trabalho? Tá dando Show. certo? Dói um pouquinho. É bem variado mesmo, é amplo e realmente Um leque bem grande, né? De sim. opções. Muito bom. Vamos entrar então nas perguntas pessoais. Vamos. Eu confesso que eu estou curiosa para a resposta dessa daqui. Como vocês se conheceram? E, geralmente, tem duas versões, né? Eu ia falar isso agora. Minha versão, a versão dela. Tá vendo? sempre uma confusão Vamos essas lá. versões. Conta pra gente. Você quer falar a sua? Deu corrijo depois? Para com isso. É mentirosa, não. Se eu deixar ele por último, então não é possível. Aí ele vai, olha. Eu vou tentar resumir. Vai. Na verdade, a Natália, praticamente a vida inteira, ela foi minha vizinha. De rua. Eu morava mais na Barão de Melgaço e ela morava na Flávio da Silva Daltro Rua ali. não, meu amor, Casa? eu morava no fundo, na rua de trás. Ele morava na rua da frente e na rua de trás. Pô, já Ruas começou, É o hein? que eu falei. de rua, se eu morasse na mesma rua. Tá, tudo bem. De quadra, no caso. É, de quadra. Eu na frente e ela atrás. Isso, então vai. E diz ela, né, que brincava com os meus irmãos, né? É. Mas nunca não lembra de mim. Quem não conhece o Thiago e Salomão, né? É, não, sim. Dois bagunceiros, andavam Sim, sim. gritando na rua, Salomão sempre com a bicicletinha rebaixada. Então, assim, eles passavam marcando presença. Mas É. o Felipe eu nunca vi. Mijando nos cantos. E assim, mas eu sempre já fui mais de casa, né? Sempre fui mais de casa. E eu comecei a namorar, acho que com 16 anos, uma moça. E daí com ela na escola, daí eu lembro da Natália na adolescência. Você também começou a ir na igreja, né? Fez Foi. até debutantes. Eu lembro dela como debutante. E ela namorava com outro menino. E sempre a gente tava junto, né? Se esbarrava. Sempre ali e tal. Começou na adolescência. Na infância a gente nunca se viu. Morando vizinho de Perto. quadra. Justamente. E eu, desde os 16, namorando, e sempre contava com a outra moça, tava com ela, com a irmã dela e com os outros caras, tudo. E daí ela começou a ir pra igreja, e eu lembro de alguns flashes dela, e um que marcou muito foi, às vezes a gente foi comer pizza na minha casa, e ela foi a única que me ajudou a lavar a louça. Eu falei, caramba, que interessante, Opa. é a única pessoa que Tem algo diferente. Né? tem algo diferente. Mas assim, nunca desrespeitei ela, né? Até porque eu sou um cara muito respeitador, E né? ele amor? namorava, né? E eu namorava. O que? Você é respeitador? Opa! Corta! Depois você faz a sua versão. Se apresente novamente. Tá bom. E... Cara, depois disso daí eu tive uns desentendimentos com essa namorada, sofri pra caramba e fui embora. Fiquei um ano fora de Pimenta Bueno. Voltei e falei assim, não quero saber de namorar mais não. Quero uma esposa. Não quero mais negócio de namorar não. Quero uma mulher pra casar. Aí a Natália passou de uma bizinha. Na época era só peito e cabelo, né, amor? Magrinha. E aí se encontramos, começamos a conversar. E eu, na minha cabeça, eu tava com um projeto de ter uma esposa mesmo, né? Apesar que foi quase 3 anos nesse projeto. E eu comecei a fazer, eu e o Nelson, que hoje é advogado. Ele era da Quadrangular. Ele é na Quadrangular. Nelson. E eu tinha um Jeep. Eu falei, ô Nelson, bora lá pra beira do rio, vamos orar. Pra Deus mostrar umas mulheres pra nós, trazer pra igreja, pô. A gente precisa de mulher pra casar, não tem mulher na igreja. Pode, né? Programa de O nome do ministério era GPC, Gatas para Cristo. Mas na verdade era pra mim, né? Não era pra gente, era pra mim. E eu pegava o Jeep e era assim. PM. Pegava o Jeep, entrava numa toleira, a gente ficava lá e orava lá. E depois o que a gente fazia? Ia visitar ela. Assim, vamos pra igreja, mano. Deus tá te chamando e tal. Mas assim, realmente fazendo aquilo pra Deus conhece melhor do que eu, Com certeza. meu coração. Motivação.
E a Natália tava no meio, ela e outras meninas, assim, não, bora pra igreja. E daí elas vinham pra igreja, mas daqui a pouco eu pegava o Jeep e eu gostava de andar na rua, o tempo todo. Colocava ele pra andar. Ele tinha um barulhão, né? Onde chegava, eu sabia que era o Felipe. E quando ela me via, e ela tava no meio do Rondo Shop, né? Era Rondo Shop, era a época do Rondo Shop, quando cercava ali. Na época que você fazia faculdade, não era? Ali na esquina, sempre tinha umas verdade. baladas ali, uns negócios. Aí ela me via, ela... Eita, o Felipe tá vindo aqui. Ixi, eu fugia. Lá vem aquele crente. Ui. Chamava você pra ir pra igreja direto. Direto, eu não queria ir mais pra igreja, eu queria curtir a adolescência rebelde, com os decotão assim, sabe? Lá vem o Felipe e chamava pra igreja. Aí quando vi o irmão da igreja, eu fugia, eu via ele de longe assim, ó. Cortava. Cortava, descia. O inimigo se levantando. Pois é. Engraçado, Mas, que assim, ele me encontrava no meio da multidão, ele conseguia me encontrar. Mas isso eu não tava apaixonado por ela, nada disso, sabe? Porque daí a gente constituiu uma amizade praticamente de irmão. Daí a gente saía junto com as outras amigas dela, a doutora Sabrina Pitangui, deixa eu lembrar quem mais. E daí a gente pegava o Jeep de novo, né? E saía pulando as poças d'água da rua aqui, pegava no sítio, você chegava tudo molhado, ficava lutinha na beira do rio. Cara, e foi o quê? Mais de ano, né? Já peguei. Lutinha na beira do rio, você já pegou. Onde começou, né? Mas eu tô sendo bem sincero mesmo, não sentia nada. Nada mesmo. Era realmente só amizade mesmo. Só amizade. Mas todo mundo via, falou assim, o Felipe e a Natália tem alguma coisa ali. Mas era tão As curioso. pessoas- Nós dois não conseguíamos ver. Aí num dia, num sábado, eu sentado lá na área, olhando pro céu. Eu acho que tô gostando da Natália. Liguei pra ela, vem aqui em casa. Hein, tô gostando de você. Desse jeito. Assim. Na tora. Ela falou assim, Que, menino? eu falei assim, ó, eu acho que não é bom não, porque vai atrapalhar todo o processo e tal. É porque assim, eu tava num processo de reconciliação com a igreja, né? E com 14 anos eu comecei, com 17 anos eu me afastei. E aí eu tava retornando, isso eu tava com 18 para 19 anos, né? Então eu tava voltando pra igreja de novo. Eu falei assim, olha, eu não gosto de você. Você pra mim é igual irmão. Então assim, desculpa, mas eu acho que agora não é o momento da gente pensar nisso, né? Só que assim, falou, a chave virou, né? Eu comecei a olhar pra ele com outros olhos. Ai, meu charme. Ai, aqueles olhos verdes. Ele tinha cabelo, né? Desculpa, mas... Só tá escondido. Tá vindo. E foi aí que começou. E daí, assim, aí começou essa doideira de fica e larga, e teve um processo que meu pai ficou ruim, foi preso, e aquilo ficou uma loucura na minha cabeça. E eu falei pra Natália, ó, é melhor você fazer o que você tem que fazer. Eu tinha feito uma proposta pra ela buscar um certo conhecimento que pra mim era fundamental, porque assim, o julgo desigual não é só entre o bem e o mal, né? Tem um julgo desigual até mesmo dentro de igreja. Se você procura uma pessoa que não dá certo ali, é um julgo desigual. Tem mesmo os planos de vida, né? Mas são vidas que vão querer se em lugares diferentes. Então esse casamento não vai, esse relacionamento não vai, né? E era uma das coisas que eu queria ter certeza. Eu falei assim, poxa, eu não posso brincar com a vida dela também. E eu também não quero... Eu não pensava assim. Corte. Deus pensava e ele colocou isso na minha mente pra poder falar pra você, né? Por mais que eu não pensava. Foi um sentimento passageiro, mas mesmo. Para, vamos falar a verdade. Não, mas eu queria eu tinha um padrão de mulher pra mim. Isso é verdade. Eu tinha um padrão de mulher pra mim, então... Só que ele deu umas boas procuradas. Né? Essa é a sua versão. Essa é a sua versão. Eu tô sendo... E com isso a gente vai aquele... Fica e vai, fica e... A gente tinha um padrão que a gente queria cumprir. Falei assim, poxa, não tá dentro do padrão, né? A gente vai, fica e começa esse furacor danado. Não é isso que a gente quer, a gente precisa de compromisso. Ela foi pra Humaitá. Não, foi pra Minas, não. Não, eu já tô no segundo patamar já eu não tô em Minas mais não. Não, beleza, eu vou voltar aqui um pouquinho então. Beleza. Ela viajou.
E nesse processo dela viajar, o Felipe aqui estava contando que ela ia voltar a mulher, né? Nossa, agora vai vir redondinha do jeito que eu quero, né? O que aconteceu? Ela voltou com o Felipe, não, eu não quero saber de você. Rebelde. Porque assim, esse negócio de vai e volta, o que aconteceu? Acabou gerando frustração na cabeça dela. Ficou tipo assim, esse Felipe é um canalha. E eu acabei sendo no final das contas. E pra mim, a Natália era uma mulher muito fácil. E pra mim, um padrão de mulher tem que ser uma mulher difícil. Ela tem que ser conquistada. Ela não pode conquistar um homem. Porque pra mim é o seguinte, eu vejo a mulher como uma princesa. A princesa, ela tá na mão do rei. E eu tenho que conquistar o rei. Eu tenho que lutar por isso. Eu tenho que se sentir conquistando. E ela não era essa mulher. Ela foi, sarou muita coisa na vida dela. Ela vai morando com o Felipe. Bem feito. Bem resolvida também. Totalmente bem resolvida. No dia que ela chegou, eu chamei ela, sentou de frente. Eu falei, e aí? Vamos ficar, agora a gente tá esperando você, agora o pau pega agora, vamos resolver o nosso problema. Ele era simples assim, né, Natália? Era na lata. É. Toda a vida eu fui na lata nesse sentido com ela. Ele vai chegar na outra parte também que eu tive que resolver isso. Não quero saber de você, tchau. E só faltou dar um tapa na cara pra poder... Olha, Deus me falou que você é minha esposa. Eu falei, se Deus tiver alguma coisa pra me falar, ele vai falar pra mim e não pra você. Então não quero... Era nesse nível que a gente tava se relacionando já. Aí pronto, daí eu gamei. Falei assim, essa. Agora sim, agora eu vou fundo, agora eu vou lutar mesmo. E eu tinha uma XTZ branca. E assim, a nossa farra era sair de noite, tava voltando na praça, né? Sábado à noite era praça, né? Tinha uns boi de som lá. E a gente pegava pra dar uma volta, ia pra alguns cantos. Assim, ela sempre ia na minha garupa, né? Aí, na primeira semana que ela chegou, eu senti que ela cheirou no meu cangote. Eu falei assim, tá no papo. Mas esse no papo foi o quê? 5 meses batendo em cima, né? Nossa. 5 meses falando assim, você vai ser minha esposa, você vai ser minha mulher, você vai ser a mãe dos meus filhos, de encostar ela no portão e ainda tentar roubar beijo. Quase que levou uma bolachada. Deu trabalho, hein? Sim, mas era desse jeito que eu queria, foi desse jeito que eu pedi pra Deus, assim, é desse jeito que eu Tentou quero. forçar um beijo de Deus empurrando. Eu falei, você me respeita, você tá achando que eu sou quem? Aí ela terminou com o rapaz lá, né? Eu falei assim, agora é a hora. Peguei ela, fomos dar uma volta, lá em frente à Central Calçados, olhamos os tênis, né? Aí eu falei, é o seguinte, ó, tem tanto tempo que eu tô correndo atrás de você e você só tem até amanhã pra dar a resposta. Botou um limite também. Já. E daí ela, Jesus, eu acho que ela pensou isso, né, na cabeça dela, assim, esse cara é louco, não sei o que eu faço, e vai e volta. Tava trabalhando no Quintas, né? Trabalhava. Aí saí na hora do almoço do dia seguinte pra fora, lá de casa, daqui a pouco vem ela chorando. Ai, eu quero você. Aí eu me senti... Essa versão tá certa? Confere? Essa parte confere. Confere. Essa parte aí que ele deu uma enganada. Deu uns pingidinhos. Tá falado, né? Tem que editar o vídeo. Aí Legal. Aí depois teve essas partes aí, né, de vai e volta, aí dela foi pro Maitá. Não, aí a gente decidiu que a gente precisava ficar longe, né? Porque o objetivo do nosso relacionamento era realmente honrar a Deus, até mesmo no namoro, né? Não ser um namoro promíscuo de qualquer jeito, acontecer de qualquer jeito. A gente queria, o nosso objetivo era construir uma família sólida e sermos família até, né, um casal até que a morte nos separe. E começar errado, dá errado, né? Deus pode consertar com certeza. E a gente decidiu, eu passei na Universidade Federal do Amazonas e fui morar no Amazonas com meu pai. E foi aí que a gente separou e a gente entendeu que seria saudável pro nosso namoro também. Assim, quando chegar o momento da gente casar, a gente vai se reencontrar e casar. Aí de tempo em tempo eu vinha aqui, ele ia lá e a gente se encontrava assim. Então foi um intervalo ali de... Não, acho que não foi tudo isso não. Eu viajei pra Vitória e um cara lá falou assim, Felipe, vai pra Espanha? Assim, tá, eu vou pra Espanha, mas eu não quero ir sozinho, também não posso ir namorando. Isso foi em janeiro de 2008. Janeiro de 2008. Cheguei na Natália e falei assim, ó, eu quero ir pra Espanha, você vai comigo e a gente tem que ir casado. Aí foi a desculpa que eu precisava. Não Ele pedi em casamento. pediu em casamento. Só avisou. Eu falei, a gente vai casar? Aí ele falou, a gente vai casar. Muito prático. Se o homem que decide aqui é você não tem parte nisso, cara. E eu só fui lá, conversei com o pai dela lá, assim, ó, vou casar com sua filha, eu vi ele por 2 horas e meia lá, não lembro que ele falou nada.
Só lembro que ele falou que a mulher muda a cada 5 anos, que é, São as fases. é as fases. Você vai ter uma mulher a cada 5 anos. Ah, tudo bem. Tô disposto a pagar o preço. Uau! É. Confere? Sim. Passa. Ele incrementou menos dessa vez, assim, Ah. fantasiou menos. Tá bom. Ele pulou umas partes, assim, que eram importantes, mas tudo bem. O que vocês fazem? Tem alguma coisa que vocês fazem especial pra reenergizar quando tá estressado, quando tá explodindo? Ah, isso aqui eu gosto de fazer, que eu dou uma recarregada nas baterias. Sim, nós Junto ou temos- separado? Nós temos hobbies, né? Eu É. tenho, o Felipe também. Mas seu é mais... Eu, na verdade, ia falar do seu, né? A Natália é psicopata, né, da academia. Ah, vai pra academia. É, Você gosta de academia? Energia. eu Ela quero deixar ama claro que exercício. a Diana não é muito diferente de mim. Eu entendo você. 4:30 da manhã também? É porque a que eu vou não abre, mas se eu abrisse, eu estaria lá esse Olha aí. horário. E E aí quando- já começa a rotina toda organizada, os horários. 6 horas você tá em casa de volta, você... Já fez o que precisava fazer. O mundo está acordando e você já fez um monte de coisa. Falar academia te reenergiza. Sim, a academia pra mim é uma terapia, é uma reenergia, é um delete na mente, é Legal. de tudo um pouco. E outra E eu me coisa que ela sinto mais encontrou- viva. Não só academia, eu faço de tudo um pouco. É. Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar, eu faço crossfit, eu faço musculação. Eu só não sei nadar. Meu sonho de vida é participar de um triatlo. Eita, Uau! que legal. É. Mas eu não tenho preparo físico pra isso, né? Quem Mas sabe, vai chegar, quem vai sabe chegar. com 50 anos. E você, Felipe, o que você faz? Cara, eu já fui da pescaria, que só cria barriga, né? E hoje eu gosto muito de uma modalidade que se chama Airsoft, que é aqueles... os japoneses que fizeram uma simulação de batalha real e criaram uns simulacros que eles servem para poder justamente treinar o exército japonês. Hoje quem usa isso é os americanos também, tanto para o exército quanto para a polícia. E qual moleque não brincou de arminha, né? Peraí, te matei e tal. E esse é algo muito real, tanto que você realmente acerta a outra pessoa, né? Diferente do paintball. Sim, Paintball é uma bola de tinta, né? E esse Airsoft é realmente resetar. Eu aumento meu network com muita gente que tem curiosidade. Eu agreguei muita amizade, tanto para mim quanto para a Natália também, de amigos que se identificam com o esporte, né? E também me dá a sensação de, vamos dizer, de satisfação muito grande de estar ali. Eu gosto de mexer com arma, de estar ajudando os caras a fomentar, montar missão. Legal. É muito legal. E você vê muita gente que fala assim, nossa, cara, que legal, eu quero estar junto com vocês. E daí a gente faz um churrasco e dá essa sensação também de comunidade. Sim, legal. E isso te relaxa, te Nossa. desestressa. Legal, tem que ter, né? Tem. Todo É mundo importante, tem. é importante. Vocês terão a oportunidade de colocar uma frase de vocês em um outdoor. Esse outdoor vai chegar traduzido para todas as pessoas no planeta Terra. Que frase é essa? Pode ser individual, né? Cada um. Vamos São 2 outdoors. colherzinha. Fala aí, vai que eu concordo com a sua. Um só, legal, gostei, muito bom, viu? A Eu frase sei desse que casal. nessa frase vai conter alguma coisa relacionada a tempo. Não. É um versículo, pode ser? Claro. É o meu da vida. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as fracas para aniquilar as fortes. Esse é o meu versículo da vida. Quando eu aprendi ele, eu tomei isso como verdade. E eu sempre me achei uma pessoa incapaz, sabe? Uma pessoa fraca, frágil. E Jesus me fez acreditar que eu posso com ele. Então eu vejo isso. É como se ele pegasse alguém que não faz sentido para a sociedade e levantar esse alguém com um potencial de glorificar ele mesmo. Muito bom. É porque assim, e provavelmente vocês não conheceram a Natália antes, Não. mas ela literalmente é aquele tatuzinho bola. Eu tinha medo das pessoas. Tinha. Sim. Ela não se comunicava, não olhava para as pessoas. Não olhava nos olhos, eu conversava olhando para baixo. Eu andava na rua de cabeça baixa. Olha só. Eu sempre fui o oposto da minha irmã.
A minha irmã sempre foi muito comunicativa, né? E eu era um ser humano pra dentro. Por causa das vivências, sabe? Das feridas. E eu era totalmente fechada. Então, a partir do momento que eu ouvi esse versículo a primeira vez, eu pensei, uau, Deus escreveu isso pensando em mim. É pra mim. Uhum. Minha essa. Sim, se eu pudesse, eu andava com ela na minha camiseta, na minha blusa, assim, sabe? E quando eu vejo alguém que não acredita no seu próprio potencial, eu tento mostrar pra essa pessoa assim como eu enxerguei, sabe? Então, eu acho que o resumo da vida, na verdade, é pessoas e sobre pessoas. É isso. Verdade. Bom, caminhando pro finalzinho da nossa conversa, a gente vai entrar numa rodada agora de perguntas e respostas rápidas, tá bom? Que aí vocês Bate e podem, volta. um bate e volta. Vocês podem ambos responderem, mas tem que ser Sim ou não? Beleza. Sem ficar em cima do muro. tá. Comida preferida. Ovo. Muito bodybuilding. Ovo com pão. Bom, vamos dar tudo em casa. Pão com ovo. O que nunca falta em casa? Juro, quando eu vi essas perguntas. Não teve como. É realidade. Felipe, nunca falta. Nunca falta. Uma qualidade. E um coração aberto pra se relacionar. Uma qualidade, Felipe. Sua. Cara, eu acho que a gente é muito parecido, hein? Eu também tenho esse... Eu gosto de me relacionar. Um defeito. Quer falar primeiro? Envolver emocional em tudo o que faço. Eu acho que eu sou muito orgulhoso. Acho não. Sou orgulhoso. O que tira vocês do sério? Pessoas humilhando pessoas. Justiça. O que mais você admira em alguém? O que eu mais admiro em alguém? Vai, você. Servir. Uma pessoa que serve, eu admiro. Uma pessoa que tem prontidão, proativo. Eu acho que humildade. Com o que vocês mais gastam dinheiro? Comida. Ovo. Ovo e pão. A gente gasta muito com comida. Muito bom. Eu não sou uma mulher de gastar com roupas e calçados, mas me alimente, por favor. Época da manga fica mais fácil. Se vocês tivessem que ligar pra alguém ou do passado, né, que já passou, ou alguém lá do futuro, pra quem você ligaria e por quê? Eu ligaria... eu vou chorar. Eu primeiro? Tô chorando? Eu ligaria pra mim. Pra falar, cara, tem um tempo pra todas as coisas. Se acalma. Ligaria pro Felipe do Do passado. passado. Eu ligaria pros meus pais. Eu diria pra eles não desistir, porque ia dar certo. Podia ter dado certo. Forte. Eu não consigo não chorar, gente. Me desculpa. Aproveitando o gancho, né, dos pais, qual o maior ensinamento que eles deixaram pra vocês? Meus pais. É o que eu falei, acho que do começo ao fim. Valorizar pessoas e não coisas. Meus pais, eu aprendi isso com Joana Dark e Alcinei Pereira. Felipe. Bom, o que eu levo pra mim é um filtro. Meu pai e minha mãe não são perfeitos, né? Então, o que eles fizeram de errado, eu procuro filtrar e fazer o que é certo. E o que eles fizeram de bom, eu procuro realmente enfatizar e fazer melhor. Não criando uma régua, querendo ser melhor do que eles, mas saber que eu consigo fazer mais. Não pra minha glória, né? Sim. Um sonho que vocês... Motorhome. Viver no motorhome, viajando o mundo. Muito bom. E onde que a gente encontra vocês nas redes sociais? A Natália é mais fácil. Nas redes sociais, Felipe é meio off nas redes sociais. É pra falar arroba? É. Arroba Natália Bueno PB.
@NataliaBuenoPB. E Clínica Esmeralda. E Clínica Clínica Esmeralda. Esmeralda. Estou por lá também. O meu só tem umas coisinhas. Coloco de vez em quando. Mas lá. acha também, né, Felipe? Acha. Acha? Como é que é o meu? Não sei, não. Não. Você que fez? Não, deixa. Vai, próximo. Passa. Um filme, uma sugestão de filme, um livro ou uma série. Série, A O Último Reino. O Último Reino. O Último Reino é top. Série The Chosen. Livro Mentiras em que as mulheres acreditam. Verdades que a libertam. Esse é top. Muito bom. Mudou a vida da minha esposa. Que acabou mudando a minha, né? Consequentemente, Muda por tabela, né? bom, vocês estão nos singulares. Tivemos uma excelente conversa com vocês, muito aprendizado. Então, deixa uma sugestão de nomes para que a gente possa entrevistar também, trazer para cá. Nomes. Um cada um. Vai lá. Cada um. Individualmente. Pimenta Bueno. Eu gostaria de sugerir a Gabriela Estocco. Gabriela, já Já passou vi. já passou Foi no pra Serial gente, né? Cast. Vamos Excelente trazer, sugestão. né, Diana? Eu sou Com fã certeza. da sua irmã, do trabalho dela. A Gabi é um fenômeno. Ela veio à Terra com a missão de trazer techuvá, restaurar todas as coisas. Eu falo pra ela, ela é Legal. diferente. Que legal. Eu acho que uma pessoa que aqui em Pimenta Bueno seria a Fabiana Bazan, pediatra. Acho que é muito interessante, já tem muito conhecimento, muita coisa aqui para Pimenta Bueno. Fabiana, queremos você? Está na nossa lista. Gente, Deus abençoe, que papo legal, leve, Muito aprendizado, ambiente top, né? E eu tenho certeza que quem acompanhou vai acompanhar, vai ouvir, vai ver, né? Vai aprender muito e conhecer, né, Diana? Que eu acho que esse é o grande lance dos singulares, conhecer por trás do Felipe, da funerária, da Diana, ó. Né? Da Natália, da Clínica Esmeralda. Eu mesmo nunca tive assim, né, contato com a Natália, com o Felipe, a gente já se topa mais por aí. Que legal ver esse outro lado de vocês. Sem Obrigado dúvida. por estarem aqui. Obrigada novamente, né, por acreditar no nosso projeto desde o início e arrumar um tempinho na agenda de vocês. A gente sabe que é corrida, mas vocês vieram aqui compartilhar e doar um pouquinho de vocês, não apenas para nós, né, Marcelo, mas para todas as pessoas que eu tenho certeza que estavam curiosos para conhecer um pouquinho da Natália, o outro lado da Natália, o outro lado do Felipe, as histórias do Felipe. Então, de verdade, eu estou muito feliz e honrada por estar aqui hoje com vocês. Obrigada, viu, gente? Nós também, honrados em estarmos aqui. E é gostoso conversar, compartilhar, né? Isso é fato. A gente gosta de conversar. Pra gente aqui não é um sacrifício tão grande daqui, não. E fica o arquivo agora, né, para guardar e ter história. Eternizado. Legal. Encerrar agradecendo a Conisul Ambev e Oliveira Atacarejo. Letícia Calçados e Clínica Esmeralda. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até o próximo Singulares.